Fala moçada, beleza? Aqui é o Kiko, professor de Biologia do canal aulastop.com. Estou aqui para dar mais uma dica bacana para vocês sobre o Enem que está chegando, tá legal? Então olha só, aqui é aquele gráfico, né, que eu mostrei para vocês, né, das principais matérias dentro da Biologia dos últimos 7 anos, e aqui algo que pode ser muito importante em vestibular, claro, no Enem especial, que é a nossa dica, tá legal? Então aqui, ó, rapidamente a gente vai falar de enzima e, claro, o processo que pode acontecer, chamado desnaturação. O que é desnaturação? Que é quando quebra a molécula proteica, enzima? Não. Desnaturação é quando eu altero a estrutura dessa molécula, a conformação original dessa molécula. É quando ela passa, por exemplo, de uma estrutura terciária, né, proteína terciária, para uma estrutura secundária e tal, por exemplo, tá legal? Isso é bacana. Então aqui nós temos duas situações, vou comentar rapidamente com vocês de o que influencia a velocidade da reação de uma enzima. Lembrando que enzima, moçada, é um catalisador. O que significa isso, Kiko? Significa que a enzima, ela acelera a reação e usa menos energia de ativação. Então, eu consigo ter uma reação muito mais eficiente. E, detalhe bacana, a enzima, ela não é consumida nesse processo, ela não sofre nenhum tipo de desgaste, tá legal? Isso é muito legal, tá? Lembrando também que essa reação é sempre específica, lembra daquela aulinha chave, fechadura? Então eu sempre tenho uma enzima específica para um tipo de substrato. Por exemplo, a lactase reage com a lactose. Lactose, que é um açúcar, um carboidrato disacarídeo formado pela união de glicose mais galactose. Quem é a enzima que reage aí é a lactase, produzida lá no suco entérico, no intestino delgado, beleza? Então olha só, aqui nós temos então um gráfico mostrando a ação catalisadora de uma enzima em função de um substrato. Então a velocidade dessa reação, né, na presença da enzima, em função de um substrato. Lembra que quanto maior a concentração desse substrato, maior a superfície ou área de contato e, consequentemente, maior será a velocidade da reação. Não tem muito a ver aqui, mas dá para fazer umas comparações assim, por exemplo, ó, se você pegar o alvéolo, ele é todo cheio de dobra, todo dobradinho, tá legal? Então a superfície de contato é grande, consequentemente a capacidade, né, de saturar o oxigênio, de fixar esse oxigênio, o aproveitamento dele é muito maior, tá legal? Agora, se a pessoa, por exemplo, tem enfisema pulmonar, moçada, esse alvéolo ele vai sendo danificado, a superfície de contato vai diminuindo e fica cada vez mais difícil de pegar esse oxigênio, e aí então essa pessoa vai ter uma grande, por exemplo, dificuldade respiratória, tá? Dá pra gente comparar, por exemplo, isso aqui com o nosso intestino, né? Lembra lá das microvilosidades? Então, além das vilosidades do intestino delgado, nós também temos as microvilosidades. O que essa microvilosidade faz, Kiko? Essa microvilosidade, ela aumenta a superfície de contato, garantindo então uma melhor capacidade de absorção. Se a pessoa, por exemplo, tem uma doença chamada doença celíaca, na doença celíaca, que é uma doença crônica, ela tem uma destruição dessas microvilosidades e, consequentemente, ela vai ter menos área de contato, maior dificuldade de absorver os nutrientes, tá? Então, quanto maior a quantidade de substrato, a concentração de substrato ou área de contato, maior a velocidade da reação. Beleza? Isso é importante, tá? Outra coisa que pode influenciar, por exemplo, é a temperatura. A temperatura é super bacana, super importante, né? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação, só que aí tem um pequeno problema, tá? Então, o problema é que, dependendo do excesso de temperatura, do quanto quente está, eu posso causar desnaturação dessa proteína, enzima. E aí, gente, a minha reação, ela vai deixar de acontecer. Então, temperatura ideal, por exemplo, é essa aqui, da mesma forma que a concentração do substrato ideal é essa aqui. Ô Kiko, na temperatura
Quanto mais a temperatura, maior a velocidade, mas chega um momento em que a temperatura pode causar desnaturação e ela para de acontecer. Perfeito. Aqui no substrato, Kiko, não aconteceu isso, ele permaneceu constante. Por quê? Porque essa é a minha concentração ideal de substrato. Significa o seguinte, ó, se eu aumentar ainda mais o substrato, eu não vou ter enzima disponível para reagir, vai dar uma parada, vai ficar constante por enquanto, mas eu não vou perder a capacidade enzimática, isso é bacana. Tá legal, moçada? Então, tá aqui, fica a dica. Não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal para poder receber mais vídeos como esse aqui. Beleza, moçada? Boa prova para vocês. Beijo, obrigado.